Oi gente, tudo bem? Eu sou a professora Kate Silva e estou aqui para mais uma videoaula de biologia. O tema da nossa aula de hoje é o citoplasma celular. O objetivo da nossa aula vai ser explorar o citoplasma das células quanto às suas características estruturais e funcionais. Nós vamos conhecer como é que é o citoplasma de uma célula procarionte e de uma célula eucarionte, bem como as organelas que fazem parte desses dois tipos celulares e as suas respectivas funções. Então, bora lá? Vem aprender biologia comigo. Apesar de, desde o início do século XX, já se saber, através das técnicas de coloração de células eucariontes em laboratório, da existência de um sistema interno de estruturas membranosas, foi somente a partir da descoberta do microscópio eletrônico que o estudo do citoplasma das células foi possível. Então, agora eu vou mostrar para vocês a diferença entre o citoplasma de uma célula procarionte e de uma célula eucarionte, para você notar quais são as estruturas que estão ou não presentes em cada um deles. Essa imagem que vocês estão vendo é de uma célula procarionte. Note que o citoplasma dela é muito mais simples quando comparado com essa outra aqui, que é de uma célula eucarionte. A célula procarionte ela é formada por uma matriz rica em água, com diversos íons e moléculas dissolvidos, mas não existem estruturas membranosas, ou seja, as organelas delimitadas por membranas. E o que a gente tem nessa célula procarionte? Além da membrana plasmática, do citoplasma e de um núcleo sem carioteca, que é chamado de nucleóide, que é onde vai estar presente o material genético, o DNA da célula procarionte, nós temos também uma parede celular, que vai conferir resistência e rigidez a essa célula bacteriana. Vamos ter também os ribossomos, que são organelas que estão presentes em todos os tipos celulares que eu vou apresentar para vocês. É a única organela que você vai encontrar tanto em uma célula procarionte quanto em uma célula eucarionte. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que ele é bem de pertinho, o ribossomo. Vale ressaltar a importância dele, a função dele, que está relacionado à síntese proteica. É ele que vai produzir as proteínas da célula procarionte. Ele é formado por um tipo de RNA, que é o RNA ribossômico, e ele tem essas duas subunidades que vocês podem notar aí na imagem. Mas, apesar de não existirem estruturas delimitadas por membranas, pode haver, no entanto, membranas especiais no citoplasma dessas células procariontes aí. A primeira delas, que eu apresento para vocês, é o mesossomo, que é uma invaginação da membrana plasmática para dentro do citoplasma, que vai estar presente em alguns tipos de bactérias. Essa estrutura ela vai estar relacionada diretamente aos processos de obtenção de energia desses seres. Temos também as membranas fotossintéticas, que estão presentes no citoplasma das cianobactérias. As moléculas de clorofila vão se localizar nessas membranas, que, portanto, vão estar diretamente relacionadas com o processo de fotossíntese. Mas vale lembrar que essas membranas, no entanto, não formam um cloroplasto. Além disso, a célula procarionte vai contar também com um plasmídio, que é uma espécie de DNA circular que está associado à resistência a antibióticos. Já nas células eucariontes, vocês podem notar que ela já é bem mais complexa. O citoplasma ele corresponde a toda a região situada entre a membrana plasmática e a carioteca, que é a estrutura membranosa que vai delimitar o núcleo. O citoplasma ele vai ser constituído por um fluido chamado de citossol, ou citosol, ou hialoplasma, ou ainda citoplasma fundamental, que vai ser composto basicamente por água, íons e substâncias necessárias à síntese de moléculas orgânicas, onde vão estar imersos os ribossomos e as outras organelas que eu vou apresentar para vocês. São estruturas características exclusivas das células eucariontes, além do núcleo com carioteca, o tipo de citoesqueleto e as organelas membranosas. O citoesqueleto dos eucariontes
ele é responsável pela forma e a sustentação interna da célula e pelo movimento que vai acontecer dentro do citoplasma. Bem, vale ressaltar que há pouco tempo foi descoberto uma rede de fios proteicos no citoplasma também das células procarióticas, que tem sido chamado de citoesqueleto procariótico. Mas vale lembrar que ele é bem diferente do citoesqueleto dos eucariontes, né, que vai ser o alvo do nosso estudo aqui. Bem, aqui eu mostro para vocês dois tipos de células eucariontes diferentes, né? A célula eucarionte animal e a célula eucarionte vegetal. As organelas membranosas que estão presentes em praticamente todas as células eucariontes são os retículos endoplasmáticos, liso e rugoso, complexo de Golgi ou complexo golgiense e as mitocôndrias. Os cloroplastos, eles vão estar presentes apenas nos que fazem fotossíntese, nos fotossintetizantes. E os vacúolos de suco celular ocorrem em plantas, certas algas e fungos. As organelas membranosas, elas representam cerca de 40% do volume total de uma célula eucariótica, mas essa porcentagem depende também da atividade metabólica da célula. Bem, e essa imagem que vocês estão vendo aqui vai representar o nosso citoesqueleto, o citoesqueleto de uma célula eucarionte. E quando você ouvir falar em citoesqueleto, você vai lembrar de quê? Do esqueleto da célula. E qual é a função do esqueleto da célula, Kate? Aí você vai lembrar das funções do nosso esqueleto. Nosso esqueleto serve para quê? Primeiro, para dar forma ao nosso corpo. Segundo, para ajudar na sua sustentação. E terceiro, para ajudar na nossa movimentação. O esqueleto da célula vai ter uma função bem parecida com a do nosso esqueleto também, né? Vai dar forma para a célula, vai ajudar na sua sustentação e também nos movimentos que a célula faz. São de dois tipos, o movimento ameboide e a ciclose. Além disso, o citoesqueleto também vai ser responsável pela formação das fibras do fuso acromático, que vão ajudar na orientação e no deslocamento dos cromossomos durante o processo de divisão celular, mitose e meiose, que nós vamos ver mais para frente. E o citoesqueleto de uma célula eucariótica, ele é formado por três tipos de filamentos proteicos: os microtúbulos, os microfilamentos e os filamentos intermediários. Os microtúbulos, eles têm a função de dar suporte estrutural para a célula, fazer a formação dos fusos do processo de divisão celular, da meiose e da mitose, e a formação dos centríolos, dos cílios e dos flagelos. Os microfilamentos têm a função de dar suporte para as estruturas como as microvilosidades que estão presentes no nosso intestino delgado. Eles participam da movimentação dentro do citoplasma e do processo de separação das células na divisão celular. E vão ser os principais componentes contráteis das células musculares. Já os filamentos intermediários, eles têm a função de conferir resistência mecânica às células e vão participar das junções entre células vizinhas. E agora eu vou apresentar para vocês todas as organelas presentes tanto numa célula eucarionte animal quanto numa célula eucarionte vegetal. E aí você vai aprender qual é a função de cada uma dessas organelas. Vamos lá? Bem, levando em consideração uma célula eucarionte animal, além da membrana plasmática, do citoplasma e do núcleo com carioteca, ela vai apresentar as seguintes organelas: ribossomos, lisossomos, retículo endoplasmático liso e rugoso, complexo de Golgi, centríolo, mitocôndria, vacúolo e peroxissomo. Já a célula vegetal, além da membrana plasmática, o citoplasma, o núcleo com carioteca e a parede celular, que é externa à membrana plasmática, como eu falei na aula anterior, vai contar com as seguintes organelas: ribossomos, retículo endoplasmático liso e rugoso, o complexo de Golgi, também chamado de dictiossomo, a mitocôndria, vacúolos, que em geral são grandes, e cloroplastos. E a primeira organela que eu vou apresentar para vocês é essa daqui, são os ribossomos. Os ribossomos, eles são grânulos sem membrana envoltória, são bem pequenininhos e são formados assim,
por uma subunidade maior em cima e uma subunidade menor que fica embaixo. Eles são compostos por proteínas e RNA ribossômico, vão estar presentes em todos os tipos celulares, seja uma célula procarionte ou eucarionte, e eles vão estar associados à síntese proteica. É o local onde acontece a produção das proteínas. E onde que eles vão estar, Kate? Os ribossomos. Eles podem estar tanto espalhados pelo citoplasma, podem estar também em cima da carioteca ou ainda em cima de uma outra organela, que é o retículo endoplasmático rugoso. A segunda organela que eu vou apresentar para vocês são os retículos endoplasmáticos. Os retículos endoplasmáticos, eles vão estar presentes apenas nas células eucariontes. Eles são formados por uma rede de canais em forma de sacos ou bolsas achatadas. Eles vão se originar da membrana celular e podem ou não ter ribossomos aderidos à sua superfície. E o fato de ele ter ou não ribossomos aderidos à sua superfície vai fazer com que ele seja classificado ou em retículo endoplasmático liso, que é aquele que não tem ribossomos aderidos à sua superfície, ou em retículo endoplasmático rugoso ou granular, porque ele vai ter vários ribossomos aderidos à sua superfície. Mas, independente de ele ter ou não ribossomos aderidos a ele vai ter uma função, que é a função de fazer o transporte de substâncias dentro da célula. É como se os retículos endoplasmáticos funcionassem como se fossem as ruas e as avenidas. Se a célula fosse uma cidade, né, as ruas e as avenidas seriam quem? Os retículos, que vão fazer o transporte de todo tipo de substância dentro da célula. Esse aqui é o retículo endoplasmático liso ou agranular. Por que ele é liso? É porque ele não tem dinheiro? Não, é porque ele não tem ribossomos aderidos à sua superfície. Por isso o nome agranular. Lembrando que esse prefixo A, ele significa negação. Então, sem grânulos. Quem são os grânulos? São os ribossomos. Se ele não tem ribossomos aderidos à sua superfície, ele vai ter que funções dentro da célula? Ele vai ter a função de transporte, né, independente de qualquer coisa, e ele vai estar associado à produção de lipídios, de gorduras dentro da célula. E a gente já sabe que as gorduras, elas são de extrema importância para o nosso corpo. Além de fazer transporte, de formar lipídios, ele também vai ser responsável pela produção de uma outra organela, que são os peroxissomos. Já esse aqui é o retículo endoplasmático rugoso, também chamado de granular. Por que ele é granular? Porque ele tem vários ribossomos em cima dele, como você pode ver. Se ele tem ribossomos em cima dele, ele vai ter a mesma função dos ribossomos que nós aprendemos anteriormente. Qual é essa função? É a função de sintetizar, de produzir proteínas. Além da produção de proteínas, vai ter também a função de transporte, que é a função que os dois retículos têm em comum, transportar substâncias. Vale lembrar que ele também pode ser chamado de ergastoplasma. E o retículo endoplasmático liso, como ele forma os peroxissomos, que são organelas que estão associadas à desintoxicação celular, como eu vou falar daqui a pouquinho, ele vai estar presente em grande quantidade nas células do fígado e também nas gônadas sexuais. Já o retículo endoplasmático rugoso, ele vai ser muito desenvolvido em células que têm a função secretora, como as células do pâncreas, né, que secretam enzimas digestivas e hormônios. E também as células caliciformes da parede do nosso intestino, que vão secretar muco. A próxima organela que eu vou apresentar para vocês é o complexo de Golgi, que tem esse nome em homenagem ao cientista, ao citologista italiano, que descobriu essa estrutura dentro da célula. Ele é formado por uma pilha de sacos ou bolsas achatadas e pequenas vesículas esféricas que ficam ao seu redor. E cada pilha dessa de saco achatado recebe o nome de dictiossomo ou golgiossomo. Ele também só está presente nas células eucariontes e ele desempenha várias funções importantes dentro da célula. Primeiro, ele forma uma outra organela chamada de lisossomo, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Ele vai formar essa estrutura aqui, que é a cabeça do espermatozoide, chamada de acrossomo, que é usado para ele perfurar o ovócito, que é a célula feminina. Além disso,
ele está relacionado ao armazenamento e à secreção de substâncias. O que é isso? Os retículos, nós vimos que eles produzem tanto lipídios quanto proteínas, né? Então, a célula produz vários lipídios e várias proteínas. O complexo de Golgi, ele funciona como um grande armazém dentro da célula. Está sobrando lipídio, está sobrando proteína, ele vai lá e guarda. Quando a célula sente necessidade, ele vai lá e libera para a célula. Ele secreta essas substâncias para a célula. Então, ele armazena quando tem excesso e quando a célula sente necessidade, ele devolve para ela. Então, ele armazena e secreta substâncias. Além disso, ele também vai formar a lamela média, que é essa estrutura que fica entre a parede celular primária e a parede celular secundária dos vegetais quando eles já estão adultos. E os lisossomos, que são formados dentro do complexo de Golgi, eles são essas bolsinhas, no interior das quais existem várias enzimas digestivas, né, que vão atuar na função dessa organela, que está relacionado ao processo de digestão intracelular. Então, sempre você tem que imaginar a célula como um ser vivo, certo? A gente não tem órgãos que vão fazer todas as nossas funções dentro do nosso corpo, respiração, digestão, excreção, a célula também. Só que os órgãos dela são bem pequenininhos, por isso que eles são chamados de organelas. E os lisossomos são as organelas responsáveis pela digestão dentro da célula. Então, eles só vão estar presentes nas células animais. Até já foram descobertos alguns orgânulos dentro das células dos vegetais superiores que são bem semelhantes aos lisossomos, mas ainda não se sabe a função deles para essa célula vegetal. Então, por enquanto, a gente vai estudar que eles estão presentes apenas nas células de animais. E eu não posso falar de digestão intracelular sem falar de dois processos muito importantes que acontecem dentro de algumas células, que é a autólise e a autofagia. Resumindo, a autólise ou a morte celular programada, ela pode acontecer de duas maneiras, ou por necrose ou por apoptose. Lembrando que a apoptose serve para uma renovação de células, ou até mesmo para remover células que são defeituosas ou que estão sendo produzidas em excesso. Onde que acontece isso, Kate? Posso dar dois exemplos para vocês. Na nossa epiderme, que é constantemente trocada, e também para a reposição das nossas hemácias. Como você já sabe, elas só vivem em torno de 120 dias no máximo. Precisam ser repostas. O que acontece com aquelas hemácias que não vão mais ser utilizadas? Elas vão sofrer uma autólise, feita pelos lisossomos. Já a autofagia, ela vai servir para quê? Para fazer uma remoção de organelas ou de estruturas que a célula não usa mais, ou que estão desgastadas, ou que não são mais necessárias para ela.